Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Este primeiro salmo abre como um convite à reflexão sobre o rumo da vida. Ele apresenta dois caminhos bem definidos, quase como uma bifurcação inevitável. De um lado, o homem que escolhe viver segundo os ensinamentos de Deus, encontrando prazer nessa caminhada diária. Do outro, aquele que se deixa levar por influências vazias e se afasta desse caminho. A imagem da árvore plantada junto às águas transmite estabilidade, constância e vida abundante, enquanto a palha levada pelo vento revela fragilidade e falta de direção. Aqui, o texto nos conduz a perceber que a vida não é neutra. Ela é resultado das escolhas que fazemos todos os dias. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará, dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Neste salmo, o cenário se amplia para algo maior do que o indivíduo. Nações inteiras se agitam, líderes se levantam, e há uma sensação de revolta coletiva contra a autoridade divina. No entanto, acima de todo esse movimento, Deus permanece soberano, observando sem ser ameaçado. A narrativa revela um contraste forte entre a agitação humana e a estabilidade divina. No centro está o ungido, aquele que representa o propósito de Deus. A mensagem que emerge é clara. Por mais que o mundo pareça fora de controle, há uma ordem maior que sustenta tudo. Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus? Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aqui, neste salmo, o tom se torna pessoal e urgente. É a voz de alguém cercado por inimigos, pressionado por todos os lados, ouvindo até mesmo pessoas dizendo que não há mais esperança para ele. Ainda assim, no meio dessa tensão, surge uma confiança surpreendente. O salmista encontra em Deus um escudo,
Alguém que sustenta sua vida até nos momentos mais vulneráveis, como o sono. A narrativa conduz o leitor da ansiedade à segurança, mostrando que a fé não elimina o perigo, mas transforma a forma de enfrentá-lo. Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Neste salmo, a intensidade diminui e dá lugar a uma conversa mais serena, quase como um diálogo interno antes de dormir. Há um apelo à reflexão, ao silêncio, à confiança. O salmista reconhece que muitas pessoas buscam respostas em coisas vazias, mas ele escolhe olhar para Deus como fonte de alegria e paz. O texto termina com uma sensação de descanso profundo, como alguém que deita sem medo porque sabe que está seguro. É uma transição da inquietação para a tranquilidade. Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. A cena agora é o início de um novo dia. O salmista se levanta e direciona seus pensamentos a Deus logo pela manhã. Existe uma consciência clara de que o mal está presente no mundo, mas também uma convicção firme de que Deus não se agrada da injustiça. A narrativa mistura reverência com esperança, mostrando alguém que, mesmo cercado por desafios, escolhe começar o dia com foco, oração e confiança. É como se o texto sugerisse que a forma como iniciamos o dia influencia todo o resto. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemer. Toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas.
Os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, retirem-se e envergonhem-se subitamente. Este é um dos momentos mais intensos emocionalmente. O salmista não esconde sua dor. Ele fala de sofrimento físico, angústia profunda e noites marcadas por lágrimas. Não há tentativa de parecer forte. Pelo contrário, há uma entrega total da fragilidade. Aos poucos, porém, a narrativa muda de direção. A dor dá lugar à certeza de que Deus ouviu seu clamor. É um movimento que vai do desespero à esperança, mostrando que até os momentos mais sombrios podem ser atravessados com fé. Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta para mim, para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará a congregação dos povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Já para ele preparou instrumentos mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu próprio crânio. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aqui encontramos alguém lidando com acusações e injustiças. O salmista se coloca diante de Deus como quem busca um julgamento justo, disposto até mesmo a aceitar consequências caso esteja errado. Isso revela uma consciência limpa e uma confiança profunda na justiça divina. Ao longo do texto, Deus é apresentado como um juiz que vê além das aparências e conhece o coração humano. A narrativa reforça a ideia de que a verdadeira justiça não depende apenas dos homens, mas de algo maior e mais profundo. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus inimigos, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra.
O tom muda completamente neste salmo, que assume uma postura de admiração e contemplação. Ao olhar para o céu, para as estrelas e para a vastidão do universo, o salmista se pergunta sobre o lugar do ser humano em tudo isso. E a resposta é surpreendente. Mesmo diante de tanta grandeza, o ser humano é valorizado e recebeu responsabilidade sobre a criação. A narrativa equilibra humildade e dignidade, convidando o leitor a reconhecer tanto a grandeza de Deus quanto o valor da vida humana. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no trono, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó, inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arruinaste as cidades. A sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu trono para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, que tenho daqueles que me aborrecem, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nas obras de suas mãos. E Gaion, Selá. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em temor, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Este salmo retorna ao tema da justiça, mas agora com um tom de celebração. O salmista relembra vitórias, reconhece ações divinas no passado e expressa confiança de que Deus continua governando com justiça. Ao mesmo tempo, há uma sensibilidade para com os oprimidos e aqueles que sofrem. A narrativa mistura memória, gratidão e esperança, como alguém que olha para trás para encontrar força para seguir em frente. Salmo 10. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua soberba, perseguem o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão acima, fora da sua vista. Quanto a todos os seus inimigos, ele os trata com desprezo. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e vaidade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre, rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras.
Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração: Tu não inquirirás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com a tua mão. A ti se entrega o pobre, tu és o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não mais oprima. O último salmo dessa sequência começa com uma pergunta difícil. Por que Deus parece distante diante da injustiça? O texto descreve o comportamento dos ímpios com detalhes, mostrando arrogância, violência e desprezo pelos mais fracos. É uma narrativa que não ignora a realidade dura do mundo. No entanto, aos poucos, surge uma reafirmação silenciosa de fé. Mesmo quando Deus parece ausente, Ele vê, Ele conhece e Ele age no tempo certo. O salmo termina com a certeza de que a justiça virá, ainda que não seja imediata.